Olá, meu nome é Camila Pimenta, candidata a pedagoga pelo Núcleo Regional de Educação de Apucarana. Estarei apresentando meu plano de ação, que tem como tema as etapas da observação de sala de aula, com foco na frequência escolar. Mas antes de entrar nas etapas, é necessário que vocês, professores, vocês, pedagogos, entendam o que é a observação de sala de aula. Em primeiro lugar, a observação de sala de aula ela é uma metodologia de formação a serviço do corpo docente, onde possibilita o professor e o pedagogo a refletirem sobre o processo de ensino e aprendizagem, a partir de questões prepositivas, que é uma prática construída a partir de combinado entre o professor e o pedagogo, e principalmente é uma ação formativa, que envolve as etapas da observação de sala de aula. Nos dias de hoje, ainda há uma grande resistência, né, entre os professores, que ainda não têm aquela clareza que o pedagogo observa a sua aula para auxiliar e não para vigiar, como muitos dizem, né, que estamos ali para ajudá-los, né, a melhorar na questão do ensino e aprendizagem, né. E, a partir disso, quais seriam as etapas da observação de sala de aula? O primeiro momento é a hora-atividade, que é o antes, que é onde o pedagogo e o professor, eles, né, a partir de um combinado, né, que a pedagoga faz com o professor, ele reservando uma hora de atividade, onde a gente senta e conversa, definindo critérios, né, para observação de sala de aula, qual turma, né, é necessário observar os critérios definidos, né, porque eu não posso apenas entrar em sala de aula e observar sem ter nenhum critério. O segundo momento é a observação. É quando eu entro em sala para observar a aula do professor, que eu também não posso chegar simplesmente entrar, observar e sair. Eu tenho que entrar já com os critérios definidos e também os alunos precisam saber o porquê que eu estou ali, né? Então eu tenho que me apresentar e explicar o porquê que eu estou ali. E o terceiro é o feedback, né? Que é quando eu dou uma devolutiva para o professor sobre a observação de sala de aula. Este plano de ação, ele visa abordar a importância da frequência escolar para a aprendizagem significativa e descrever as etapas essenciais da observação de sala de aula, para melhorar, né, este aspecto, que é o fundamental, né? E foi a partir da hora atividade, com o professor Rodrigo, da disciplina de ciência, que ele me passou que no 7º ano, a frequência escolar dos alunos é baixíssima, que é onde acaba comprometendo o processo de ensino e aprendizagem, né? E a falta de presença dos alunos nas aulas, elas podem resultar em lacunas significativas no aprendizado e também afetar negativamente o desenvolvimento acadêmico e pessoal, né? Que é uma das causas, né? Que na verdade as causas podem variar, desde problema socioeconômico até desmotivação em relação ao conteúdo escolar. Mas a escola, ela sempre tem que tentar identificar e atuar sobre essas causas, né? Que é o essencial para reverter o cenário, né? E durante a hora de atividade, ficou combinado com o professor de incluir uma série de ações colaborativas para garantir, né, para que se possa garantir a eficácia da observação de sala de aula e a implementação das intervenções necessárias para melhorar a frequência escolar. O professor concordou em reservar uma aula, né, para que eu possa observar, ficou combinado para o dia 26. Ele vai manter o ambiente natural para os alunos, sem alterações no ritmo ou nas práticas pedagógicas habituais. O professor também se comprometeu a fornecer informações detalhadas sobre cada aluno, incluindo históricos de frequência, desempenho acadêmico, qualquer fator externo que possa impactar na presença e na participação do aluno. E durante, né, depois de feita a hora de atividade, durante a observação de sala de aula, eu pude identificar diversos aspectos que impactam, né, na frequência e no engajamento dos alunos. O primeiro aspecto, né, que estava no nosso combinado, foi o nível de participação dos alunos. Eu percebi que alguns alunos demonstraram baixo nível de participação nas atividades propostas. Isso pode indicar desmotivação ou até mesmo a dificuldade de compreensão dos conteúdos, né? Outro ponto foi a interação entre os alunos e o professor.
eu observei que a qualidade das interações entre alunos e professores, incluindo a forma como o professor responde às dúvidas, incentiva a participação e lida com comportamentos inadequados, né, de alguns alunos. Interações positivas tendem a aumentar o envolvimento dos alunos, isso é óbvio, né? Outro ponto é o ambiente de aprendizagem, né? Aspectos como a organização de sala de aula, a dinâmica das atividades, o uso de recursos pedagógicos, né, que eu também analisei, que eu entendo que podem contribuir ou dificultam a aprendizagem e a permanência dos alunos na sala de aula. Outro ponto foi o comportamento dos alunos. Foi possível também identificar comportamentos específicos, né, como dispersão, apatia, conflitos, né, entre os alunos, que podem estar associados também a uma baixa frequência escolar. Outro ponto foi a dificuldade de aprendizagem. Alguns alunos apresentam sinais de dificuldade de aprendizagem que não haviam sido previamente identificados, né? Até então, nós não sabíamos que o aluno tinha tanta dificuldade em algo, né? E que pode levar também até mesmo à evasão escolar desses alunos. Outro ponto foi o aspecto socioeconômico. Observei sinais de dificuldades, né? Tanto sociais quanto emocionais, que impactam, né, negativamente a frequência e a participação dos alunos, como ansiedade, isolamento, ou até mesmo a falta de conexão entre os colegas e professores, né? E para mim, essa observação, ela serviu como base para a identificação das causas, né, da baixa frequência e também para a formulação de ações voltadas à melhoria da frequência escolar e à promoção de um ambiente de aprendizagem mais exclusivo e engajador, né? E a partir desse acompanhamento da frequência, eu também identifiquei que alguns alunos estão, né, desmotivados em algumas disciplinas específicas, por exemplo, em português, matemática, ciências. Aí, mas para aula de educação física ele está aí, né? Uma aula de arte ele também está. Então, é necessário entender o que está acontecendo, se é algo que realmente está acontecendo no colégio, em casa, ou até mesmo um trauma do passado, né? Do aluno. Às vezes ele precisa até mesmo de um acompanhamento psicológico. E por último, né, a terceira etapa da observação foi quando eu fui dar o feedback para o professor, que combinei também com ele uma hora de atividade para passar o feedback. E eu comecei falando sobre os pontos positivos, né? O que eu gostei, eu gostei muito da forma que ele utilizou os recursos visuais, né? Que é algo que chama a atenção dos alunos, e que os alunos estavam atentos, né? Pareciam realmente entender o conteúdo através dos gráficos, imagens que ele apresentou, né? Isso mostrou que ele tem um ótimo preparo e contribuiu muito para o engajamento da turma. Um ponto, uma necessidade de melhoria, né? Eu não diria nem um ponto negativo, que durante a aula eu notei que alguns alunos, né, durante a atividade em grupo, alguns alunos ficaram um pouco dispersos, né? E não participaram tanto quanto poderiam. Talvez seja interessante o professor começar a revisar como que eu posso dizer? Como os grupos são formados, né? Ou estabelecer regras mais claras, né? Sobre a participação para garantir que todos estejam envolvidos. Além disso, podemos explorar alguma estratégia para manter o foco, né, na turma durante essas atividades. E no final, eu acredito que com alguns ajustes, né, na forma como os grupos são gerenciados, poderá aumentar ainda mais o engajamento dos alunos. Combater a baixa frequência escolar exige uma abordagem multifacetas, que envolve estratégias de melhorias nas práticas pedagógicas, como certas ações, que é a identificação das causas das faltas, fortalecimento do vínculo com a família, criação de ambiente escolar acolhedor,
engajamento pedagógico, incentivo e reconhecimento, né, entre os alunos, suporte psicológico, acompanhamento, intervenção. Essas ações, quando implementadas de maneiras coordenadas, elas podem contribuir significativamente para reduzir a baixa frequência escolar, criando um ambiente de aprendizagem mais atrativo, acolhedor, vai melhorar os resultados acadêmicos, o bem-estar dos alunos, a frequência escolar regular, porque a frequência escolar, ela é regular, ela é um pilar essencial para uma aprendizagem significativa. E a prática docente, quando orientada para o engajamento e o acolhimento, pode transformar o ambiente escolar e motivar os alunos a participar ativamente do processo educativo. Então, este plano de ação, ele propõe um conjunto de estratégias que, se implementada de forma integrada, ela pode contribuir significativamente para melhorar a frequência escolar e, consequentemente, os resultados acadêmicos e desenvolvimento integral dos alunos, né, para um desenvolvimento melhor. Para que esse plano de ação tenha resultados positivos, é necessário que haja muito respeito entre as partes envolvidas, diálogo, pois o bem-estar em pauta também é, com certeza, muita parceria. Não pode ser aquele momento constrangedor, e sim acolhedor. Assim encerro meu plano de ação. Muito obrigada.